Hi guys, meu nome é Daniel, sou professor do Inglês no Teclado e fundador do portal Inglês no Teclado. Nessa nova aula a gente vai aprender a usar a palavra wish. É um termo muito comum em inglês e muito útil também. Então segue aí. A gente pode utilizar a palavra wish como sinônimo de want, com o sentido de querer. E geralmente a gente vai pegar a palavra wish e na sequência vai citar um verbo na forma infinitiva, como por exemplo, I wish to go, I wish to study, I wish to play, para justamente exprimir uma vontade sua, como no exemplo que você vê aí. Veja o exemplo número 1. I wish to speak with the manager. Estou falando com o garçom, que eu gostaria de falar com o gerente. I wish to speak with the manager. Da mesma forma, eu posso dizer, she wishes to go to the beach. Ela deseja ou ela quer ir à praia. Quando? Tomorrow, por exemplo, amanhã. Ou eu posso dizer, she wishes to go to the beach now. Ela quer ir para a praia agora, nesse exato momento. Eu posso dizer, Samantha wishes to go to the beach. Então veja que quando a gente tiver um desses pronomes, he, she ou it, ou até mesmo nomes que podem ser substituídos por um desses termos, um desses pronomes, a gente vai adotar a forma wishes. Eu tenho aí o terceiro exemplo que é we wish to book a table for two, com o sentido de eu quero, eu gostaria de reservar uma mesa para duas pessoas. Eu disse for two. We wish to book a table for two. Eu estou aqui fazendo uma ligação e estou informando a pessoa que está do outro lado da linha que eu quero o quê? Fazer uma reserva para duas pessoas. Pois é, a palavra book também pode ser utilizada com o sentido de reservar. Reservar o quê? Uma mesa ou até mesmo um quarto de hotel. Eu disse we wish to book a table for two. Então eu estou falando com a pessoa do outro lado. Bom, dando sequência, você está vendo essa foto aí? Essa foto foi no final de 2007 ou no início de 2008, quando eu fiz intercâmbio em Miami, na Flórida. E eu trabalhei justamente recebendo essas reservas de pessoas que gostariam de apreciar ali um bom vinho, um bom peixe, uma boa carne nesse restaurante em Miami. Bom, dando sequência ao nosso estudo, eu tenho aí o uso de wish para ser gentil com outra pessoa. É muito importante que a gente seja gentil com as pessoas. Nesse sentido, eu posso dizer, por exemplo, te desejo tudo de bom. A gente diz em português, te desejo tudo de bom. Em inglês também é possível dizer isso. Eu digo, I wish quem? Você. Então eu desejo a você o quê? All the best. Tudo de bom. Então eu estou sendo gentil com o outro. Eu disse, I wish you all the best. Eu trouxe aqui também um outro exemplo que é I wish you luck in your new job. Mais uma vez, I wish you luck in your new job. Então, a pessoa vai iniciar um novo emprego. O que a gente costuma fazer? A gente deseja que muito boa sorte. Eu estou sendo educado, estou sendo gentil com essa pessoa. I wish quem? You, você. Estou conversando com você. Você está iniciando um novo emprego. Então, eu estou falando para você. I wish you luck in your new job. Desejo o quê? Toda sorte do mundo para você no seu novo emprego. Eu tenho aí também um outro exemplo para a gente ser gentil com o outro, que é I wish you a happy birthday. Então a gente tem o costume de dizer de maneira informal em inglês, happy birthday. Happy birthday, fulano. Então estou desejando feliz aniversário. Mas a frase completa seria, em termos formais, I wish you a happy birthday. Então estou desejando para a pessoa o quê? A happy birthday. Eu posso desejar algo ruim para a pessoa utilizando essa estrutura? Posso. Eu posso dizer I wish you, e aí você cita exatamente o que você deseja para essa outra pessoa. Captou a mensagem? No outro slide, a gente vai aprender então a como usar o wish para lamentar uma condição atual. Muita atenção agora, porque essa explicação é fundamental para você usar o wish na forma correta em inglês. A gente pode utilizar o wish associado a um verbo no passado simples, que eu chamo de simple past, justamente para lamentar uma condição atual. Existe algo no atual momento que não me agrada, eu não gostaria que fosse assim, ou talvez eu gostaria que fosse diferente. Então, quando a gente utiliza o wish para justamente lamentar uma condição atual, porque a gente queria que algo fosse diferente, a gente vai utilizar wish mais um verbo no simple past. Acompanhe os exemplos. Eu tenho I wish I could fly like a bird. I wish I could fly like a bird. I wish I could fly like a bird. O que eu estou dizendo aqui? O could é um verbo modal que assume a forma passada do verbo can, que seria o presente. Então eu estou dizendo que eu gostaria de voar feito um pássaro. Eu não posso voar, eu posso sair daqui dessa cadeira e sair voando por acaso como um pássaro? Não, não posso. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou lamentando a condição atual, por isso que eu disse I wish, e aí eu cito o quê? I could fly like a bird. Veja que could é a forma passada de can.
Temos aqui um outro exemplo. Por acaso eu sei falar japonês? Não, não sei falar japonês. Então eu posso dizer assim em inglês. Posso dizer para você, estou lamentando com você a minha atual condição, a minha atual situação. I wish I could speak Japanese. I wish I could speak Japanese. Estou dizendo para você, I wish I could. Ou seja, estou falando de habilidade que eu não tenho, por isso eu não devo dizer I wish I can speak Japanese. Estaria incorreto. O correto é I wish I could, porque could é a forma passada do verbo modal can, ou talvez a forma equivalente do passado do verbo modal can. Então eu não posso falar japonês, eu não sei falar japonês, eu não consigo falar japonês. É por isso que eu estou dizendo I wish I could speak Japanese. Outro exemplo, vamos supor que eu tenho filhos e a garotada fica o dia inteiro mexendo no Instagram, ou fica jogando videogame, ou fazendo qualquer outra coisa inútil, digamos assim. Então, eu tenho aquela lamentação, aquele pesar de que meus filhos eles não estudam o suficiente, né? Eu acho que eles deveriam estudar mais. E aí você, como meu amigo, ou talvez estou um psicólogo, não sei, estou ali no divã, eu digo para o psicólogo, eu confesso, I wish my kids studied more. I wish my kids studied more. Então, study é a forma base ou a forma presente do verbo estudar e nós temos studied, que é o passado. Por isso eu disse I wish my kids studied more. Não diga I wish my kids study more. Não, você deve dizer sempre na forma passada, porque essa é a estrutura correta da gramática da língua inglesa quando nós estamos expressando aqui nossas lamentações sobre uma condição atual. Nós vamos utilizar, portanto, a forma passada do verbo. Então, could, studied, played e qualquer outro verbo, caso a gente queira fazer o quê? Uma lamentação, mas em relação ao momento atual. Vamos dando sequência aos slides. A gente também pode utilizar o wish para fazer lamentações relativas ao passado. Viu que a gente aprendeu agora há pouco a lamentar sobre a nossa atual condição? Mas como a gente vai lamentar em relação a coisas do passado? Como se fosse uma espécie de remorso. Por quê? Porque às vezes a gente gostaria que algo do passado tivesse acontecido de forma diferente, ou talvez a gente gostaria que algo que não aconteceu no passado tivesse acontecido, ou talvez porque algo aconteceu no passado e a gente não gostaria que aquela coisa tivesse acontecido. Então a gente pode utilizar o wish para lamentar algo do passado. Preste atenção, pois antes nós aprendemos a utilizar o wish para lamentar algo da situação atual. Quando a gente quer lamentar sobre algo do passado, a gente vai utilizar o tempo verbal past perfect. Isso significa que você vai utilizar o verbo auxiliar had associado a um verbo na conjugação past participle. Então, nesse caso, eu vou dizer coisas do tipo I wish I had gone, I wish I had done, I wish I had seen. Então, eu posso dizer I wish I had gone, I wish I had done, I wish I had seen, justamente para lamentar algo do passado. Em português é muito comum a gente falar eu queria ter ido, eu queria ter feito, eu queria ter visto. Então veja que a gente está falando sobre o passado, não estamos falando sobre a nossa atual condição no momento atual. Então é por isso que eu devo utilizar had mais um verbo que deve vir na conjugação chamada past participle. E aí você deve estar se perguntando, tá bom, mas eu preciso saber quais são os past participles desses verbos? Precisa sim. Como é que eu vou saber? Basta você, por exemplo, utilizar o Google e perguntar para ele qual é o past participle do verbo tal. E aí você consegue construir uma frase em que você está fazendo uma lamentação, você está com alguma espécie de remorso em relação ao passado. Bom, vamos dar uma olhada em alguns exemplos para esclarecer isso melhor. Eu trouxe aqui o seguinte exemplo. I wish I had gone to the party last night. Eu conversei com um amigo e o cara me disse, pô, cara, você perdeu um festão, a festa foi excelente, né? Nós curtimos bastante a festa, encontramos com velhos amigos, por que você não foi? E aí tá me batendo agora o remorso. Cara, por que não foi? É um arrependimento em relação ao passado. Eu posso dizer para esse meu amigo, I wish I had gone to the party last night. Ou seja, eu queria ter ido à festa na noite anterior, na noite passada ou ontem à noite. I wish I had gone to the party last night. Eu trouxe aqui também o seguinte exemplo. I wish I had done my homework. Cheguei lá na escola e a professora me deu um sabão. Me deu um sabão porque não fiz o dever de casa. E aí, eu passei vergonha perante meus colegas da escola e aí me bate aquele arrependimento. Por quê? Porque eu gostaria de ter feito, né? Eu deveria ter feito aquele dever de casa. Então, eu gostaria muito de ter feito aquele dever de casa porque não passaria por essa situação constrangedora. Veja o seguinte exemplo que eu trouxe para vocês. I wish I had done my homework. I wish I had done my homework. I wish I had done my homework. Então, do homework é a forma equivalente para fazer dever de casa. Então, eu utilizei done, que é o past participle do verbo do. É a forma equivalente.
Então eu disse, I wish I had done my homework. Estou lamentando que eu não fiz o dever de casa e tomei um sabão da professora. Eu trouxe também o próximo exemplo que é I wish I had seen the sunset yesterday. Meus colegas foram ver o pôr do sol. Foi mágico, foi assim uma coisa linda, lúdica, e aí me arrependi de não ter ido. O que eu posso dizer hoje? Eu digo o seguinte, I wish I had seen the sunset yesterday. Então, see the sunset, né? Ver o pôr do sol. Eu não vi no dia de ontem. O que eu posso dizer hoje? I wish I had o quê? Seen, que é o past participle equivalente ao verbo see. Então, eu digo I wish I had seen o quê? The sunset, o pôr do sol. Que dia? Ontem. I wish I had seen the sunset yesterday. Então, só passando aqui rapidamente uma tabela para vocês aprenderem alguns past participles muito úteis da língua inglesa. Eu tenho go, que é a forma base do verbo ir, e o past participle equivalente, que é gone. Eu tenho see, que é a forma base do verbo ver, e seen, que é o past participle. Depois eu tenho o verbo do, que significa fazer, e o past participle equivalente, que é done. Da mesma forma, eu tenho meet, que é conhecer ou algo do tipo, ou encontrar, e aí met é o past participle de meet. Da mesma forma, eu tenho be, que é o verbo ser ou estar, e been, que é o past participle equivalente para o verbo be da língua inglesa. É por isso que eu posso dizer coisas em inglês como I wish I had never met you. I wish I had never met you. Ou seja, me arrependo muito de ter te conhecido. Demais. Então eu gostaria o quê? De nunca ter te conhecido. I wish I had never. Nunquinha. O quê? I wish I had never met you. Conhecido, mas conhecido quem? Você. I wish I had never met you. De todo modo, a gente também pode usar wish associado à preposição for, formando wish for, para falar de anseios de modo geral. Por exemplo, eu posso te perguntar, what do you wish for? What do you wish for? Estou te perguntando, e aí você fica lá parado na entrevista, assim, né? O entrevistador te pergunta, e aí, cara, what do you wish for? E aí você fica perguntando, o que ele quer dizer com isso? Ele está querendo saber sobre os seus anseios de modo geral. Eu posso ter algum anseio em relação à minha família, em relação ao mundo, em relação à população na África, enfim. Veja o seguinte exemplo. I wish for good health for my family. I wish for good health for my family. Então eu desejo o quê? Boa saúde. Boa saúde para quem? Para minha família. Eu desejo o quê? Uma saúde nota 10 para minha família. I wish for... E aí você diz o que exatamente? Good health, né? Uma saúde nota 10. Mas para quem? Para minha família. I wish for good health for my family. Outro exemplo. I wish for peace and harmony in the world. I wish for peace and harmony in the world. Estou falando para a pessoa, quando ela me pergunta, what do you wish for? Né? Quais são seus anseios aí? O que você gostaria de ver aí ao longo dessa vida aí, da sua caminhada? I wish for peace. Então eu desejo o quê? Paz. E o que mais? Harmonia para o mundo inteiro. Porque tem muita guerra por aí. Por que não? I wish for peace and harmony in the world. Eu também trouxe a seguinte resposta. I wish for an end to poverty and inequality. I wish for an end to poverty and inequality. Então, eu estou dizendo que eu gostaria de quê? Um fim para quê? Para a pobreza e para a desigualdade. I wish for an end to poverty and inequality. Por fim, também cabe a gente utilizar a palavra wish na qualidade de substantivo. Nesses exemplos que a gente acabou de aprender, a gente utilizou wish na qualidade de verbo. Agora, vamos ver aqui alguns exemplos em que wish é utilizado como substantivo. Veja o seguinte exemplo. My wish is to travel around the world. My wish is to travel around the world. O que eu estou dizendo aqui? Que o meu desejo, a minha vontade é fazer o quê? Viajar ao redor do mundo. My wish, qual é? Is é o quê? To travel, viajar. Mas por onde? Around the world. My wish is to travel around the world. Eu trouxe aqui outro exemplo que é My only wish is to spend more time with my family. My only wish is to spend more time with my family. Ou seja, o meu único desejo é passar mais tempo com quem? Com a minha família. My only wish, meu único desejo é o quê? Is to spend more time with my family. É, então, um desejo, uma vontade que eu tenho, portanto, é um substantivo nessa frase. E por fim, eu trouxe o exemplo que eu posso dizer fazer um pedido, fazer um desejo. Sabe naquele momento que a gente está cantando parabéns para a pessoa e antes de soprar as velhinhas ela tem que fazer um desejo, um pedido? Pois então, eu digo em inglês, make a wish. É a forma equivalente. Veja o exemplo. Make a wish before blowing out the candles. Make a wish before blowing out the candles. Estou falando para a pessoa, faça um desejo, faça um pedido aí antes de soprar as velhinhas, né? Antes de apagar as velas. Make a wish before blowing out the candles. E agora, para finalizar essa videoaula sobre como usar wish em inglês, eu vou passar um exercício.
Eu quero que você escreva aqui embaixo na seção de comentários a diferença entre as duas frases que você vê aí na tela. O primeiro exemplo é I wish I had money to buy a car. I wish I had money to buy a car. I wish I had money to buy a car. O próximo exemplo é I wish I had money to buy that car. I wish I had money to buy that car. E aí, caríssimos, qual é a diferença entre essas duas frases? Eu quero que você explique aqui embaixo na seção de comentários se você realmente sabe a resposta para esta minha pergunta. Qual é a diferença entre essas duas frases? Será que é a mesma coisa? Qual é o sentido, qual é a acepção que está por trás dessas duas frases? Comente aqui na seção de comentários, porque é importante a gente fixar o que acabamos de aprender. Vamos testar, né? Vamos deixar aí uma resposta, vamos fazer algumas suposições. É importante a gente praticar inglês agora do que sair cometendo erros aí na vida real. Aqui estamos o quê? Em um ambiente simulado, estamos em uma aula de inglês. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa minha explicação sobre como usar o wish. Eu vou deixar também o link em que eu trato sobre o uso de wish lá no portal do Inglês no Teclado. Para quem não sabe, a gente tem um mega portal que está no ar aí há mais de 10 anos. E se você quiser complementar essa explicação, quiser aprender algo mais, basta acessar esse link, combinado? Deixa sua resposta para o exercício e até a nossa próxima videoaula. Thank you for watching. Bye.